Aleluia. Graça e paz, queridos. Saudade de vocês, viu? A gente fica um tempo, longe e quase não se vê nem nas ruas, aí tá difícil de se ver um ao outro, né? Cada um nas suas atividades. A gente também tem os cultos lá aos domingos de manhã, à noite, e acaba a gente ficando um tempo maior sem estar juntos, na comunhão, por causa das atividades. Mas está chegando o tempo, em que a gente não vai estar mais separados uns dos outros. Eu creio nisso. Vocês creem também? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de estar falando com vocês nesta noite, usando a Bíblia, a palavra de Deus, sobre um assunto que eu até já falei aqui um tempo atrás, e essa palavra está fervendo no meu coração há tempos. Eu tenho ministrado lá na Vila Rubi bastante sobre isso, porque é um assunto de muita importância e que tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 4, Marcos, Evangelho de Marcos. No capítulo 4 deste Evangelho, a partir do versículo 26 até o versículo 29, nós vamos basear a nossa meditação nesta noite em qual é o meu papel no reino de Deus. Eu vou fazer uma introdução rápida antes de ler aqui, só para alguns irmãos que não estavam aqui nos cultos anteriores que eu ministrei aqui, mas pelo menos 3 quartas-feiras eu ministrei aqui sobre o reino de Deus, que o reino de Deus veio para a terra, que é uma conexão entre os céus e a terra, aquilo que Deus projetou lá no Éden. Ele vinha todos os dias falar com Adão. Foi interrompido isso por causa do pecado do homem. Deus então interrompeu isso, e de vez em quando havia manifestações de Deus através do seu Espírito Santo, usando profetas, usando reis. Ele vinha, ele ajudava a vencer guerras, vencer inimigos, mas o Espírito de Deus não estava sempre com o homem, continuamente. Ele vinha, usava um homem, uma mulher, e depois ele retornava. Mas o tempo passou, e há 2000 anos atrás, aproximadamente, um pouquinho mais, Deus então investe outra vez na terra, e Ele envia o seu Filho, que também é Deus. João 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então ele está falando de Jesus. E quando Jesus vem à terra, em forma de homem, lá na Virgem Maria, que nós conhecemos a história, ele veio com um propósito, pelo menos 2 coisas principais. Ele veio salvar a humanidade. Ele nos amou, ele veio nos salvar, nos arrancar do poder das trevas. Diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12, ele diz que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele veio fazer essas 2 coisas, salvar o homem e implantar o reino de Deus aqui na terra. Então, ele começa em Mateus 6, 10 e 11, ele diz assim: vocês devem orar desse jeito: busquem, intercedam, procurem, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como era feita no céu. Ele viveu 33 anos. Aos 33, ele passou por todo o processo que teria que passar. E quando ele ressuscita dos mortos, ele convoca os seus. E outra vez, ele lembra eles do reino. E enquanto ele estava aqui, a Bíblia declara em Mateus 4, 16 e 17, diz assim: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus apareceu, Jesus veio. Amém? Aí no versículo 17 ele diz assim: então ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele implantou aqui. E quem é responsável pelo reino de Deus hoje na terra? Eu e você. Eu vou mostrar isso para você dentro da Escritura. Então esse texto aqui fala sobre isso. Marcos 4, 26 a 29, diz assim: e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia,
e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Presta atenção nessa frase aí. Não sabendo ele como. Ele plantou. Foi ele que plantou, o homem plantou. E ele dormiu. O que quer dizer isso? O reino de Deus, o crescimento do reino de Deus não depende só do homem. Todavia, o homem é que planta. O reino de Deus é diferente de salvação. Salvação só depende de Jesus. Ninguém pode salvar. As nossas boas obras não salvam. Mas a Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9 e 10, diz assim, que porque pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Aí ele diz assim, não vem das obras, a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então aí tem duas coisas. Reino de Deus, ele está falando de semeadura e crescimento, porque a terra estava corrompida, e toda corrompida, e o reino de Deus veio para resgatar esse homem. Ele foi implantado na pessoa de Jesus, mas foi passado para nós. Por isso que o texto diz aqui assim, ó, o reino de Deus é semelhante, é igual um homem que lançou semente na terra. Não é Deus que vem. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus não permitiu. Quem lança a semente do reino somos nós. Agora, quem faz essa semente crescer não somos nós. Então há muitas pessoas que desistem de evangelizar, sabe por quê? Porque fala de Jesus para alguém e não vê a pessoa se arrepender. A pessoa às vezes critica, depois de um tempo bate a porta e a pessoa vai desmotivando porque não viu na hora o crescimento e desiste de semear. Ah, se o lavrador, eu trabalhei na lavoura, eu sei disso. Se nós plantássemos o feijão e no outro dia fôssemos lá ver se tinha nascido, não nasceu, abre a cova para ver e todo dia vem lá, ia perder a semente e não ia nascer nada. Por quê? Porque quem semeia somos nós, mas quem faz germinar e crescer não somos nós, é Ele. O reino de Deus também é assim. Então se você evangeliza, se você lança semente e não vê o resultado na hora, fica tranquilo, porque vai descansar. Se você semeou, descansa em Deus, porque Ele faz crescer a semente. Vocês estão entendendo? Então ele diz, como se ele não sabendo do que. Lembra de Eclesiastes 11? Diz lá, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7, reparte com 8, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Aproveite a semear, porque você não sabe o que vai acontecer. Aí ele diz assim, que depois de muitos dias acharás. Estando as nuvens cheias, diz lá em Eclesiastes, derrama chuva sobre a terra. Ou seja, se você está cheio da palavra, você não retém só para você. Você vai abrir a boca e vai sair a palavra onde você trabalha, onde você mora, por onde você anda. Você vai falar, semear e Deus vai fazer crescer. É isso que esse texto está dizendo. O reino de Deus, que ele falou, chame por ele foi dado a pessoas simples, humildes. A Bíblia menciona... Vou terminar o texto aqui, diz assim, porque a terra, versículo 28, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Então ele está dizendo aqui que a terra, esse reino, responsável por esse reino, ele mesmo faz crescer e frutificar. Começa de pouco, não temas, ó pequeno rebanho. Diz o texto de Lucas 17, que esse não vem com aparência exterior. Não pensa que o reino de Deus, essas megas igrejas, o reino de Deus está crescendo. Cuidado, não estou criticando o tamanho, mas abre aí, Lucas 17, 20 e 21. Vamos comigo lá. Lucas 17. O que é o reino de Deus? Hoje eu quero falar sobre isso. Qual é o meu papel? Qual é o sinal que eu pertenço ao reino de Deus? Lucas 17, 20 e 21 diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus,
respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem com aparência exterior. O que quer dizer isso? Não é aquela pessoa que fala bastante, grita e faz acontecer e ajunta aplausos. Ele consegue tirar aplausos da plateia. Ele vem aquela mega reunião e tudo aquela... o reino de Deus está prevalecendo. Não, não, não. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus é domínio de Deus. Porque às vezes uma grande concentração faz um grande show e barulho e reúne muitas pessoas, mas quando voltam para casa, não tem nada de reino dentro de cada um deles. Não tem nada de reino, de domínio de Deus. Então não é o reino de Deus. Não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Está aí na tua vida, está aí entre nós. O reino de Deus está entre nós. Não é, vamos lá, vamos buscar, vamos em tal lugar que lá está acontecendo, um mover tremendo do reino de Deus. Não está aqui, não está ali, ele aqui, ele ali, ele lá, buscando para cá. Não, não, ele já está no meio de nós. É só deixar ele entrar. Você pode ver o reino e não entrar nele. Foi o que o Senhor disse para Nicodemos, capítulo 3 de João. Nicodemos chegou lá para Jesus de noite, e ele chegou lá, bom mestre. Nota que ele não perguntou de salvação para Jesus. Nicodemos não perguntou, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Não perguntou isso para ele, não. Nicodemos chegou para Jesus e disse: Senhor, eu sei que tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconheceu a autoridade, ele reconheceu os milagres, ele reconheceu o reino de Deus, que é poder de Deus. Reino de Deus é poder de Deus. Ele diz: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então o Senhor é o reino de Deus. E Jesus disse: ei, para aí, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Primeira coisa, ver. Tem muita gente hoje nas igrejas que vê um parente ser curado, vê acontecer coisas divinas, vê acontecer transformação de vidas, vê acontecer milagres, vê acontecer cura de câncer, vê acontecer tanta coisa que se faz com o reino de Deus. Vê demoniados ser livres, os demônios serem expulsos, eles vê tudo isso, e tudo isso faz parte do reino. Mas Jesus disse para Nicodemos: tem uma outra coisa, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ver é uma coisa, entrar é outra coisa. E nós precisamos entender isso, porque nós precisamos viver o reino de Deus em nós, deixar ele entrar nas nossas vidas. Então o reino de Deus tem várias características. Uma delas, que eu vou falar nesta noite para vocês, é que o reino de Deus é trabalhar para ele. Pensa numa firma. Alguém que estabelece uma firma e contrata um trabalhador. Aquela firma dá cesta básica, convênio médico, salário no final do mês, vale no meio do mês, dá um monte de coisa. E depois, quando for mandado embora, tem ainda o fundo de garantia, tem tudo. Você está... Só que aí você vai, assina os papéis e vai descansar, leva o teu carro para o pátio da firma, e durante o período do dia você vai lavar o teu carro, vai fazer outras coisas. Você acha que você vai ficar lá quanto tempo? O patrão vai pagar para você tudo isso, para você fazer as tuas coisas? Não, mesmo. Mas o reino de Deus, tem muitas pessoas fazendo desse jeito no reino de Deus. O reino de Deus é contrato para trabalho. Mas pastor, onde você inventou isso? Então vamos na Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 25, versículo 14 em diante. Mateus 25, esse é o texto básico desta noite. Mas nós vamos passear bastante, tá? Mateus 25, versículo 14 em diante. A Bíblia está falando do reino. No versículo 1 ele fala: então o reino dos céus é semelhante
a 10 virgens. Eu não vou falar das 10 virgens hoje. Mas o versículo 14 é continuação do reino. Porque ele diz assim: porque isto é também. O que quer dizer? Eu estou falando do reino, falei das virgens, mas isto é também. O reino dos céus é também semelhante, diz aí, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Isso já aconteceu, gente. Há quase 2000 anos atrás. Nós estamos no ano 23 desta época, e aconteceu no ano 33, 34, desta época nossa. Jesus tinha 33 anos para 34 anos, quando ele fez isso aqui, o dono da roça. Ele chamou os seus servos, isso está escrito lá em Atos capítulo 1, e também para nós, mas para os que começaram com ele, ele diz assim, começou a falar para eles, reuniu eles, não era só os 12, tinha aproximadamente 500, naquele monte, naquela hora, Atos 1, e ele começou a falar com eles, tal, de como seria, como havia de ser. Foi perguntado para ele: Senhor, quando é que tu restaurarás esse reino, o reino a Israel? E aí Jesus diz assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Virtudes que é? Talentos, poder, capacidade. E vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês vão semear até os confins da terra. E aí, ele ausentou, diz lá em Atos 1, de 9 em diante, diz assim que quando eles estavam fixados os olhos nele, ele falando isso, aí ele foi subindo, e uma nuvem o recebeu. E 2 varões vestidos de branco apareceram nas nuvens, e toda aquela multidão de mais de 500 pessoas olhando para cima. E aqueles anjos disseram: ei, varões galileus, esse Jesus que vocês estão vendo subir e que foi recebido agora no céu, ele há de vir. Como vocês estão vendo ele ir, ele vai voltar. Olha aqui o cumprimento. O reino de Deus é como um homem dono da terra, que decidiu ausentar da sua terra, e pegou, chamou os seus servos, distribuiu a herança, distribuiu os talentos para eles, e disse: vocês vão continuar trabalhando aqui na minha terra. Trabalhem. Reino é trabalho. Vocês vão trabalhar com aquilo que eu vou dar para vocês. Ninguém tem desculpa de dizer: mas como que eu vou trabalhar? Ele deu as ferramentas, ele deu a semente, ele deu, a um ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1, mas não ficou ninguém sem nada. Então, você que está aqui nesta noite, que talvez você diz: eu não tenho capacidade de pregar, eu não tenho facilidade de evangelizar, eu não sei isso, eu não conheço muito a Bíblia. Pelo menos um talento você tem. Pelo menos um você tem. E com esse um, você precisa trabalhar. Porque quem não trabalha é perigoso. Vou continuar a leitura aqui. Diz assim: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Bom, tinha 5. Ele trabalhou e ganhou mais 5. 100%. O que tinha 2, também trabalhou e granjeou mais 2. Agora o versículo 18 diz assim: mas o que recebera 1, foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor, não era dele. O que nós temos, amados, não é nosso. Esse ar que respiramos é dele. Ele deu para mim trabalhar para ele, né, Nilo? Ele deu para mim, eu estou com 63 e alguma coisa, sem pagar nada, nunca paguei oxigênio. Se eu fosse ter que pagar oxigênio, já imaginou? Ele deu para mim, todo esse tempo, sem pagar nada, me conservou com saúde até agora, sem pagar nada, me deu uma família linda,
filhos, netos maravilhosos. Me deu um rebanho para tomar conta, não é meu, mas eu estou tomando conta. Ele me deu para tomar conta. Eu não merecia isso. Começa a pensar nas coisas que Ele te deu e que está aí até agora, 80 anos, mais de 80, 90 anos, está aí respirando, está trabalhando, está andando, ainda veio para a igreja hoje. Gente, Ele investiu alto em você. E aí diz que aquele que recebeu eu sei que o Senhor é rígido, Ele colhe onde não semeia, Ele ajunta onde não... eu vou esconder. Enterrou? Aonde que Ele enterrou? Vamos ver aí? Então... versículo 18. E cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que significa isso? Por isso que Jesus diz em Mateus 6,33, Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. O que Ele quer dizer assim? Ele busca as coisas de cima. Em Colossenses 3 diz: se você já é de Deus, se você já ressuscitou com Ele, busca as coisas de cima, onde Ele está, Cristo, e não as coisas que são da terra. Invista melhor para cima do que para baixo. Mas esse aqui, Ele enterrou na terra. Representa o seguinte: pessoas que estão na igreja, lê Bíblia, diz que é crente, mas ainda não fizeram nada para o reino de Deus. E só fazem para si próprio, está escondendo na terra. Eu quero uma casa, preciso de 2, eu tenho um carro, quero mais um, eu tenho isso, tenho aquilo, e vai acrescentando, acumulando, e só pensa nas coisas da terra. Está enterrando o seu talento na terra, como isso aqui fez. Mas quando o seu Senhor chegou, aquele que tinha 5, que trabalhou com 5, diz aí o versículo 19, e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Muito tempo depois, já fazem 2000 anos, muito tempo. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Eu ganhei com aquilo que o Senhor me deu. Não foi eu, foi com aquilo que o Senhor me deu. Com aqueles anos que o Senhor me deu, com aquela saúde que o Senhor me deu, com aquela inteligência que o Senhor me deu, com aquela família que o Senhor me deu, com aqueles irmãos maravilhosos que o Senhor colocou perto de mim. Enfim, tudo colaborou para que eu pudesse trabalhar. Está aqui, eu ganhei mais 5. Servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Os 2, Senhor, está aqui os 4, o Senhor me deu 2, eu trabalhei com eles, ganhei mais 2, tem 4, está aqui o que é teu. Também Ele não falou assim, 2 é teu, 2 é meu. Não, está aqui o que é teu. Aí o Senhor disse: servo bom. Você podia, talvez, olhado para aquele que recebeu 5 e ficar criticando, como muitos fazem. Por que ele ganhou 5 e eu ganhei só 2? O Senhor é injusto. Acepção de pessoas. Deu 5 para ele, só 2 para mim. Não, Ele não falou isso. Ele era grato. Ele trabalhou com os 2 que ele tinha. Portanto, você que não tem tanta habilidade como os outros têm, não fique olhando para os outros, reclamando por ter pouco, reclamando por não ter condições. Eu queria ir para a África, mas eu não consigo, não posso. O Rui vai, por que o Rui já foi para tal lugar? Eu não sei por quê. Mas para um ele deu 5, para outro ele deu 2. Trabalhe com os 2 que você tem. Tem quantos outros ministros de Deus que estão evangelizando o mundo? Eu não tenho inveja de nenhum deles. Por quê? Porque eu não estou indo direto, eu vou ficar com inveja deles? Não. Se eles receberam 5, eles estão trabalhando com 5 que eles têm. Se eles têm trabalhos na televisão e ganham muitas pessoas, eles receberam mais do que eu. Glória a Deus. Eles estão trabalhando, eu vou trabalhar com o que Ele me deu. Eclesiastes, agora não sei aonde, mas ele diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, 9:10, obrigado. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Faz-o.
Servo bom, com 2 você trabalhou, entra no gozo do teu Senhor. Aí chegou aquele que recebeu 1, Senhor, aqui está o teu talento. Eu tive medo, porque o Senhor é homem duro, que pode colher onde não semeou. Então eu enterrei na terra, está aqui o que é teu. Ô servo mau, infiel, como pode? Quanto tempo eu te dei? Quanto tempo você ficou? Poderias pelo menos ter dado esse meu dinheiro a juro, para que eu pudesse chegar e ganhar os juros dele. Servo negligente, porque você não trabalhou e não deu oportunidade para outras pessoas trabalharem com aquilo que eu te dei. O que quer dizer isso? Eu vou dizer 2 coisas só, tem muitas coisas, mas 2 coisas para vocês entenderem. Primeiro, ele te deu uma casa, não deu? Você não mora numa casa? Talvez a tua casa é até grande, tem varanda, tem garagem. Você nunca pensou, você nunca evangelizou, mas você nunca pensou em abrir as portas da tua casa, que é o presente que Deus te deu, um talento que Ele te deu, para outras pessoas poderem trabalhar. Você já pensou nisso? Você poderia convidar um diácono daqui da igreja para fazer um estudo bíblico na tua casa e chamar os teus vizinhos para ir lá. O que quer dizer isso? Dar o seu dinheiro a juro, para que outros trabalhem com o seu dinheiro. Juro é isso. Ele diz aqui, você poderia ter dado aos banqueiros. O que o banco faz com o nosso dinheiro? Ele trabalha com ele. Você não trabalha com o seu dinheiro, você tem ele, não quer construir uma casa com aquele dinheiro, você pega aquele dinheiro, diz, eu não sei construir, eu não vou me arriscar, põe na poupança. Aplicações. O banco vai trabalhar com ele. E aí, lá na frente, quando você pegar ele, você vai pegar com os juros. É isso que ele está dizendo. Então ele te deu uma casa linda, vamos voltar lá no exemplo. E aí você usa essa casa para fazer churrasco, você usa essa casa para reunir os amigos, para fazer festa dos teus filhos, você usa a casa para tudo para você, tudo. Você não lembra que Deus te deu esse espaço, que você poderia estar usando esse espaço, convidando uma pessoa, um líder, para estar ali falando da palavra, semeando a semente com aquilo que Ele te deu. E aí, algumas pessoas iriam se converter na tua casa, e aí, quando você chegasse diante do Senhor, você ia apresentar pessoas, e Deus leva em conta isso, porque Ele dizer, olha, isso aqui não é fruto meu, mas eu abri a minha casa, aquele talento que o Senhor me deu, eu abri, eu dei a juro. Aí o pastor Disseu, o Nilo, o pastor Serginho, o pastor Nilo, o pastor Serginho, a irmã tal, a irmã fulano de tal, a Miriam, foi lá. Miriam? A Miriam lembra do discurso na minha casa, lembra, Miriam? Faz tempo, hein? 35 anos quase. Estamos de novo agora. Vai ter grupo de novo aqui no Parque América. Nas casas, em vários bairros. Por quê? Porque Deus me deu essa direção. Porque tem pessoas perto que não vêm na igreja. Mas se você fizer como eu fazia antes, e faço até hoje, é aniversário da minha filha, do meu neto, eu então faço um bolo, falo, Teca, faz um bolo aí, vamos comprar um salgadinho. Aí vem na rua, dos meus amigos aqui, diz, José, hoje vai ter um aniversário da minha filha ali, vamos lá comer um bolinho comigo? E aí, eles vão. Quantas pessoas foram ganhas assim? E aí eles vão lá, e eu pego um monte de cadeira da igreja, põe lá, meu salão é grande lá, minha varanda, então eu ponho as cadeiras lá, chamo alguém para tocar um violão, e aí, quando todo mundo chega para comer o bolo e o salgado, diz, gente, hoje é um dia de gratidão, a minha filha, o meu neto está fazendo aniversário, e é Deus que acrescentou esse ano para ele, e eu não podia deixar de agradecer a Deus. Vamos primeiro agradecer a Deus, depois a gente come o bolo. E aí, ora, ministra uma palavra rapidinho, lança a rede, e depois a gente come bolo, e eles, vão pensar nisso, e assim nós ganhamos muitas pessoas para o reino. Trabalhar com aquilo que a gente tem. Outra coisa, segunda coisa, dar a juro. Se você não pode ir, envia pessoas. Que essa oferta de missões que é tirada aqui, eu creio, ou em qualquer outra igreja, colabore,
Vai, colabore. Isso faz muita diferença. Ontem, a nossa irmã Bela, vó Bela, né, que é a mãe do pastor Melo Mukongo, da África, faleceu ontem. E eles, com tanto carinho, mandaram notícia para a gente e tal, porque essa irmã me recebeu como mãe lá na África. As 2 vezes, primeiro que eu fui, fiquei na casa dela, fui muito bem hospedado, deixamos uma marca lá. Muita gente daqui foi, não foi só eu, a Terezinha, a Madalena, várias pessoas foram lá, ficamos lá, fizemos um trabalho lindo, maravilhoso. Até hoje, todo mundo lá é grato ao Parque América, Vila Rubi, aos irmãos aqui que colaboraram, fizemos classe, fizemos um monte de coisa lá. Eles honraram, e hoje, as primeiras pessoas daqui do Brasil, eles falaram: pastor, a vozinha foi embora, ora por nós, tal. Mandamos uma mensagem para eles. Gente, é uma marca. Agora, não foi por mim mesmo. Alguém investiu. Você que não pôde ir, que investiu, você tem o seu galardão. Quando você for prestar conta, ele vai reconhecer que você não foi, mas você ajudou, você tirou, você orou, você compartilhou. É isso que precisamos saber. O reino é trabalho. Reino é trabalho. Você precisa entender isto. Aí no final aqui, pulei vários versículos por causa do tempo, né? Mas o versículo 25 diz assim: e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Eu investi em um, mas quando eu cheguei, agora quando ele chegar, não tem só aquele um. Vai ter mais 1, 2, 3, 4 que foi evangelizado através da tua casa aberta, através de uma ajuda que você deu para alguém. Mas nem isso ele fez. Aí diz assim, versículo 26, 28, né? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque aquele que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Agora o perigo todo, não é por obras, não é por trabalho que é salvo. Eu sei que não, mas olha o versículo seguinte. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. É salvação ou é perdição? Perdição. Mas por que ele está recebendo isso aqui? Porque não trabalhou. Não trabalhou com aquilo que recebeu. Então, a fé, diz lá em Tiago, a fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé, mas não mostra essa fé com as obras, é morta, não tem fé. Então, é perigo sim. Precisamos estar abraçados, precisamos estar envolvidos com isto. Agora, eu vou dar alguns exemplos aqui. De trabalho do reino. Todo mundo conhece a história de Rebeca. Lá no capítulo 24, versículo 15 em diante de Gênesis. Rebeca foi escolhida esposa para Isaac. Isaac representa Jesus. O pai um dia levou ele para ser sacrificado, como Jesus foi sacrificado no monte. Abraão também levou Isaac para ser sacrificado. Deus interferiu, mas Isaac é um símbolo de Jesus. Abraão é um símbolo de Deus. Pai Abraão, ele nos chama filhos de Abraão. Eliezer, o servo fiel de Abraão, que tinha tudo que Abraão tinha, estava nas mãos dele, diz lá o texto, simboliza o Espírito Santo, que hoje está aqui cuidando e buscando uma noiva, uma esposa para o filho Jesus. Abraão, Deus, Isaac, o filho, Eliezer, o Espírito Santo. Eliezer prepara uma esposa, que é a igreja, para casar com o filho, que é Jesus, e vamos morar com o pai. Olha. E aí, Abraão chegou para Eliezer e disse: põe a mão aqui debaixo da minha coxa, me promete que você não vai arrumar qualquer coisa para o meu filho. Meu filho não vai lá, é você que vai.
Jesus não vai vir aqui buscar, escolher uma esposa. O Espírito Santo está aqui hoje. Ele vive em nós, ele mora aqui. E sabe qual é a função dele? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus já pagou o preço pela noiva, agora o Espírito Santo está purificando essa noiva, como Eliezer. Eliezer chegou lá, e ele agora, como é que eu vou fazer para achar uma pessoa assim, da família de Abraão e tal? Aí ele lembrou, Deus vai dar a direção. Chegou lá perto de um poço e disse, Deus, por favor, eu não consigo, eu não sei qual é a melhor esposa para o meu senhor Isaac. Eu não consigo, eu não sei escolher, não é para mim, é para alguém muito especial. Senhor, por favor, seja aquela que porque ali havia muitas moças, não era só ela. O dia todo moças vinham buscar água. E entrava, descia, subia com o seu cântaro de água. Não tinha água encanada como hoje. Tinha aquele poço. Todo mundo dependia daquele poço. As moças vinham, porque os homens iam trabalhar, iam para a atividade, e as moças pediam buscar água. Era uma atividade necessária. E aí, Rebeca chega, entra, desce. Aí quando pega o seu cântaro, que vai subindo, Eliezer já tinha orado. Senhor, seja aquela que, quando eu pedir para ela me dar água, que ela me dê água, sem questionar. Aí eu sei que o Senhor que está. Aí, quando Rebeca sobe, o servo Eliezer chega para ela, moça, por favor, me dê um pouco de água. Pois não, Senhor, pois não, pode beber, está aqui, pode beber. Enquanto ele estava bebendo, ela disse, meu senhor, fica tranquilo, que eu vou buscar água para os seus camelos. Agora, pensa comigo, gente. Ela tinha que descer, a Bíblia diz aí o texto, não vou ler por causa do tempo, mas a Bíblia diz que ela descia, então era embaixo, e depois ela subia. Tinha 10 camelos que Eliezer tinha levado, 10 camelos, e tinha viajado, longe. Um camelo com sede, ele bebe no mínimo 60 litros de água, até 120. Então, imagina quantas viagens esta moça teria que fazer, quanto trabalho ela tinha que fazer para dar alimento, dar água para aqueles camelos. Mas ela fez isso. Agora, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Eu pergunto para você. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? É o reino, é a vontade de Deus. Nós estamos sendo escolhidos. Nós estamos numa fase de sermos escolhidos pelo Espírito Santo, porque o noivo vai voltar para buscar a sua noiva. E os critérios da noiva, não é você estar bem vestido, não é você frequentar todos os cultos, não, o critério é trabalho, envolvimento, disposição. A Bíblia declara, quando João Batista estava falando da palavra e apresentando Jesus, João Batista falava, ele veio e estava preparando um povo bem disposto. E aí, a Bíblia declara aqui que Rebeca deu de beber para os camelos. Quando ela deu de beber para os camelos, a primeira coisa, depois da leitura você observa lá, a primeira coisa que o Eliezer fez, tirou da sua bagagem pulseiras de ouro, pendentes de ouro, e dá aqui tua mão, menina, e já pôs logo uma pulseirona de ouro, que o irmão dela, quando viu depois, cresceu os olhos. Então, olha, o Espírito Santo é assim, o papel dele nas nossas vidas. Ele está observando pessoas aqui, pessoas que vêm nesse lugar, ele está observando. O que essa pessoa faz na segunda, na terça, na quarta, quando é necessitado, quando é requerido um trabalho, dá-me um pouco desta água, à disposição de trabalho. Quando alguém te convida, vamos fazer uma visita, qual é a tua disposição? Não, tem muita coisa para fazer, não sei o quê. É assim? Ela também ela foi buscar água para sua família. Mas quando foi pedido a ela se dispôs e deu água para ele, e deu para os seus camelos. E aí, selou a pulseira, o pendente, é o selo. O Espírito Santo está buscando pessoas para selar. E isso é noiva.
Essa é noiva, essa é escolhida, este é escolhido. As suas atividades, a sua disposição para o reino, aquilo que ele se propõe a fazer, que ela se propõe a fazer, está no critério da noiva. Então, esse é. Por isso que ele não vem com aparência exterior. Ele está dentro de nós e marca cada um na simplicidade. Diz que ao Pai agradou dar-lhes o reino. Ó pequeno rebanho. E aí, nós temos a história de Rebeca, nós temos a história da viúva de Serepta, que o profeta foi lá, ela estava catando uns gravetos lá, e aí o profeta disse, faz um bolinho para mim. Como pode? Não, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e vou fazer um bolinho aqui, estou catando uns cavacos aqui, vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, porque não tem jeito, a gente vai morrer, vou fazer o bolo e comer e morrer. O profeta disse, eu sei que é, mas vai e faz. Mas faz primeiro para mim. Parece não ter lógica, não é, gente? O reino de Deus é assim. Tem muitas pessoas precisando aí, e Deus só quer testar você. Você está precisando, chega um mais necessitado do que você. E fala assim, faz um pouquinho. E você diz, não tem nem para mim. Olha, o que significa no texto que nós estamos lendo? Buscar primeiro o reino de Deus. Ela foi lá e fez um bolinho para ele. Fez o bolinho para ele primeiro. Porque era homem de Deus. E a Bíblia declara que a farinha nunca faltou na botija. E o azeite na botija, a farinha na panela, nunca faltou. E ela foi provisão de Deus para todo o resto da sua vida e o seu filho. Deus quer fazer isso. Lembra do texto que nós lemos? Você tem que semear. Você nem precisa saber como que a semente cresce. Mas como é que pode? Não precisa saber como é que pode. Você só precisa fazer o que Ele determinou para você fazer. Coisa simples, gente. Aquela menina de Naamã, capítulo 5 lá de Reis. Ela estava lá. Ela só precisou dizer, minha senhora, se o meu senhor leproso soubesse que em Samaria tem um profeta que poderia curá-lo, ela só falou isso. Aí a senhora falou para Naamã falou para o rei, e fez aquele tumulto todo, pegou a comitiva, foram lá, e a princípio não queria, mas depois o servo chegou para ele e disse, mas se fosse coisa difícil o senhor não ia fazer? É só mergulhar no Jordão, o que é isso? Olha o processo de Deus, gente. Talvez aquela pessoa dura, que macumbeiro, aquela pessoa, teu chefe, tá, que é duro, você pensa, até hoje, você imagina que ele nunca vai se converter. Lógico que você nunca falou. Joga uma sementinha lá, e vai descansar, deixa Deus trabalhar. Seja modelo na firma, se é o teu patrão, seja exemplo lá, e joga só uma sementinha, e deixa o Espírito Santo trabalhar. Aquele filho teu, aquela pessoa dura que você imagina que nunca vai se converter, faz alguma coisa, lança uma sementinha lá. Talvez você nunca cumprimentou ele, aquele macumbeiro lá que mora na tua rua, você só reclama dele, nunca pôs uma sementinha lá. Quantas pessoas que vieram para a igreja que eram macumbeiros, o que aconteceu com eles? Alguém pegou e foi lá. Então, quer ver um exemplo? Se você nunca falou nada para essa pessoa, acha que ela é muito dura, faz um bolinho, um salgadinho um dia, e vai lá, toca a campainha da casa dele. Olha, você é meu vizinho, eu te conheço aqui, mas a gente nunca teve a oportunidade de trabalhar, de falar de um com o outro. Poxa, eu lembrei de você, trouxe aqui um bolo para você, tal. Já quebrou. Aí você lança só uma sementinha, Deus te abençoe. Pronto, vai embora. Deixa Deus trabalhar no coração dele. Ele não vai dormir aquela noite. O Espírito Santo vai lá e vai ficar mexendo. Como é que pode aquele cara que eu falei mal dele, aquela pessoa, tal. Aconteceu comigo, gente, aconteceu comigo. Pessoas que não olhavam na minha cara. Pessoas que roubou o violão que eu comprei para aprender a tocar. Roubaram no caminho. E depois de algum tempo, eu fui lá, fiz amizade, fiz isso que eu falei para vocês. Vamos lá, levei um negocinho lá. Gente, hoje metade da família
congrega, é crente. E os outros vão na igreja. Gente, é simples. Glória a Deus. É o reino. A menina só falou isso. Naamã foi lá e fez uma revolução. Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas conheceram a Deus por causa dessa menina? Porque Naamã depois falou e todo mundo soube. Até hoje é pregado esse texto de Naamã e converte pessoas até hoje. Por quê? Porque uma menina falou. Uma multidão estava com fome. Era de tarde. Jesus foi questionado pelos discípulos: Senhor, despede, para de falar, o Senhor fala muito. Já está de tarde, despede a multidão, eles estão com fome. E Jesus chegou para os discípulos e disse: dá-lhe vocês de comer para eles. Como pode, Senhor? Como? Onde teria tanto alimento? Lembra do texto? Primeiro, semeia. Vai crescer sem saber de onde vem. Quem é que fez crescer? Você não precisa saber. Aí Jesus disse: mas vocês não têm nada mesmo? Procure por aí, será que não tem ninguém que tem alguma coisa? Procure por aí. João 6, de 1 em diante. Aí foram lá, aí tinha um rapaz. Talvez a mãe dele tinha feito um lanche para ele, né? Ele estava na multidão, ia ficar até tarde. Aí tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora pensa comigo nesse rapaz. Era de tarde. Ele poderia muito bem dar uma disfarçada num canto, porque ele estava com fome como todos os outros estavam. E ele podia pensar com ele: não trouxeram porque não quis. Foram negligentes, né? Podia ter trazido, eu trouxe. E aí, mas quando ele foi questionado em saber que estavam precisando de qualquer coisa, alguma coisa, ele não pensou, ele não foi egoísta, pensar só nele mesmo. Ele não foi egoísta, ele deu. Está aqui, é um lanche para mim, mas eu abro mão. Cedeu o lanche. O que aconteceu? Sem eles saberem como, Jesus pega, abençoa, dá para os discípulos, diz: agora faz assentado de grupos na grama, e agora vocês dão de comer para eles. Eles foram dando e foi aumentando, foram dando e foi aumentando, foram dando e foi aumentando. E de repente todo mundo, mais de 5.000 pessoas, porque só contava os homens, tinha quase 5.000 só homens. E contando mulheres e crianças, passava de 10.000 pessoas, creio. Todo mundo comeu, ficou de barriguinha cheia. E aí Jesus disse para eles assim: ei, recolhe o que sobrou, para que nada se desperdice. Quando se trata do reino de Deus, nada é desperdiçado. Nenhum Jesus te ama cai por terra desperdiçada. Nada. Se as pessoas estão ali e não querem mais comer, ajunta o que sobrou. E continua falando, semeando, porque nada é desperdiçado. E aí, todos comeram, foram saciados por causa de um rapaz que abriu mão daquilo que era seu. Você tem muita coisa que é seu, que você pode desfrutar livremente. Mas quando necessário, será que você não pode abrir mão? Por exemplo, você tem um carro bom. Será que você não pode um dia ver alguém que quer vir na igreja, talvez, teu convidado, mas às vezes você não convida nem o teu parente, nem o teu vizinho, porque não tem carro para ir. Você já pensou nisso? Como é que eu vou convidar aquela pessoa que não tem carro, vai precisar usar o meu? Gente, isso é reino. Deus faz aproximar de você alguém que não tem, para você se compadecer e ajudar. Então, esse rapazinho nos dá aqui uma lição maravilhosa. Trabalhe com o que você tem. Se é um talento só, coloque ele aí para trabalhar. No casamento, lá no João 2, Jesus estava lá, mas teve um problema lá, acabou o vinho. Acabou o vinho. Maria chegou e disse: ô Jesus, acabou o vinho. Que tenho eu contigo, mulher? Mas a festa ia acabar, isso é uma vergonha para o noivo. E onde Jesus está, não passa vexame. Mas ele chegou e falou: você já notou isso? Ele não chamou os discípulos dele,
Porque ele tinha autoridade sobre os discípulos. Ele não chamou os discípulos. Havia servos na festa. Jesus disse: olha, isso me chamou a atenção. Porque não foi o administrador da festa que chamou os servos. Os servos que ali estavam eram subordinados ao administrador, àquele que coordenava a festa. Jesus estava ali de convidado. E aí Jesus chegou para os servos e disse assim para eles: ei, enche essas talhas de água. Era muita água. Mas o que me chamou a atenção é que esses servos, eles não questionaram. Eles podiam questionar: quem é você? Quem é você? Nem te conheço. Ou você não é o chefe aqui? Não foi o dono da festa que mandou? Não foi o administrador da festa que mandou? Eu não vou fazer. Mas a Bíblia declara que eles foram lá e fizeram, encheram as talhas, obedeceram. E Jesus só agradeceu, só falou com o Pai. E aquela água toda foi transformada em vinho. E a festa continuou, foi uma alegria tremenda. Aí pegaram daquele vinho e foram levar para o mestre-sala. O mestre-sala era o que era responsável em mandar os servos fazer. O mestre-sala observa, experimenta, diz, foi lá no noivo e disse: ei rapaz, isso aí é diferente, hein? Todo noivo coloca primeiro o vinho bom, e quando o pessoal já bebeu à vontade, coloca o ruim que eles nem percebem. Mas você fez diferente. Você deixou o melhor para o final. Porque era o vinho que Jesus tinha feito. Mas o assunto aqui é obediência. Sabe, você não precisa... se você precisa de alguma coisa para fazer na igreja, por exemplo, não precisa ser: não, o pastor disse, não me mandou. Quem é o responsável aqui? Não foi ele que me mandou. Então eu não vou fazer. Quem é que está mandando? A pessoa pediu para você socorrer uma pessoa que chegou ali. Mas quem é? Quem é que manda aqui em mim? Ninguém manda em mim aqui não. Olha aí, o reino de Deus é diferente. No reino de Deus, você serve. Obedeça que dá certo. Não precisa entender, não precisa você ter razão. Não. Você precisa obedecer uma ordem que é do reino de Deus, é para o benefício. Eu podia aqui citar muitos outros, mas eu vou terminar com o gadareno. O gadareno, endemoniado gadareno. Até ele nos dá uma lição aqui hoje. Qual é a lição do endemoniado? A lição dele no reino de Deus, meu papel no reino de Deus, a lição do gadareno é: ele viveu muito tempo sofrendo, quebrando cadeias, dormindo nos sepulcros, e ninguém conseguia segurar ele. Mas um dia, Jesus chegou. E quando Jesus descia do barco em Gadar, ele veio correndo e se prostrou. Viesse nos atormentar antes do tempo. E Jesus disse: demônio, sai dele. E aí, teve aquele processo todo. Deixa a gente ir para os porcos, deixa. Jesus permitiu. Os demônios que estavam naquele homem entraram nos porcos. Era uma manada de quase 2.000 porcos. E todos os porcos ficaram endemoniados. Aí você imagina quantos demônios tinha no homem. Mas aquele homem ficou livre. Ficou livre. Quando ele ficou livre, a vontade dele, sabe qual foi? A vontade que muita gente tem aqui, nas igrejas evangélicas. Ser parte do grupo de elite. Se converte, logo quer ser parte do grupo de elite. Aquele endemoniado, agora livre, chegou para Jesus e disse assim: Senhor, deixa eu ser um dos seus aí, vai. Eu quero te seguir. Todo mundo respeita os seus discípulos. É famoso, o Senhor é famoso. Os seus discípulos, então, todo mundo conhece. Eu quero ser um deles. Senhor, deixa eu te seguir também. Qual foi a resposta de Jesus? Não. Eu não preciso mais alguém estar me seguindo junto comigo. Por quê? Porque tem a sua família que precisa saber disso. Talvez você está querendo ser parte de uma elite, enquanto seu primo, seu parente está lá nas drogas, está lá sem conhecer Jesus. Você nunca falou para ele ou para ela, você nunca testemunhou para ele ou para ela a mudança de vida que você teve. Você quer tocar teclado, você quer cantar na frente, você quer ser parte da elite,
Mas reino de Deus não é só isso. Tudo isso faz parte, mas não é só isso. Jesus chega para ele e diz: vai para a tua casa. Faz tempo que você não vê os teus parentes, né? Dormindo no sepulcro direto. Vai para a tua casa e fala para eles o que aconteceu com você. Um talento só, um talento. Talvez seja isso que falte para muitos de vocês. Ir na tua casa, na tua parentela, e falar o que Jesus fez na sua vida. Você já está trabalhando no reino de Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês. Faça a diferença. Faça a diferença nesse tempo que te resta. Para de ser religioso e estar preocupado com as coisas, com a religião. Você não vai dar conta de ninguém, você vai dar conta de você. Então deixe o reino de Deus entrar em você. E seja simples, mas trabalhe pelo reino. Amém? Glória a Deus. Obrigado, queridos.